Evangelho, quarta-feira antes da solenidade da Epifania do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para ele e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estás procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira, antes da solenidade da Epifania do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de perseverarmos no primeiro capítulo do Evangelho de São João. Estamos diante da vocação dos primeiros discípulos. Com grande riqueza de detalhes, São João, o evangelista, narra o seu encontro com o Senhor Jesus. E aqui se dá duas passagens muito significativas. A primeira, João, como bem sabemos, era discípulo de São João Batista, né? E mais uma vez aparece a expressão eis o Cordeiro de Deus. Mais uma vez, João aponta a direção do Cristo. Ele, que era o mestre de João e André, aponta na direção do Senhor, na direção do Messias. Toda a vida e testemunho de João, de fato, foi para levar os seus discípulos e aquelas almas que o Senhor lhe confiou ao encontro de Jesus. E naquele momento acontece o que São João Batista havia falado, que eu diminua e ele cresça. Naquele momento, São João Batista entrega seus discípulos a Nosso Senhor. Qual é a beleza dessa entrega, meus irmãos? É que João, que havia preparado a vinda do Messias, né? Ele é o precursor, ele anunciou um caminho de conversão. Ele, em nome de Deus, falou aos homens para que os seus corações estivessem prontos para receber a vinda do Messias. Ele, nesse momento, apresenta o Messias sem retirar, em hipótese alguma, dos discípulos a experiência de ir ao encontro do Senhor. Ser o mediador não é ser o substituto. Ser o mediador não é se tornar a referência até que. João leva os seus discípulos até o Senhor, mas não é que ele fica como mestre até que. Não é esse o conceito. Também ele é discípulo desse Senhor. Também ele espera o Cristo. Também ele vai ao encontro do Cristo. Mas em nenhum momento diz, fiquem aqui que depois eu conto para vocês como é que é. Ele é o primeiro que, quando chega diante desse Senhor, aponta na direção dele, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus, e os seus discípulos o precedem. Perceberam? Eles vão ao encontro. João aponta onde está o Cordeiro e eles vão ao encontro do Cordeiro. Eles o precederam. Isso aqui é a beleza daquele que cuida com carinho e prepara as almas para o encontro com o Senhor. Eis aqui a atitude do missionário, a atitude do evangelizador, daquele que anuncia
em nome do Senhor, a presença desse Senhor no meio de nós e aponta na direção dele. A alegria do seu coração é ver que aqueles que ouviram a sua voz, com grande entusiasmo e vida, o precedem. Ou seja, correm apressadamente na direção desse Senhor para permanecer com ele. Não apenas para encontrá-lo. Ali naquele momento se formaliza o encontro, porque os dois param diante de Jesus. Aqui se dá a segunda parte que eu queria sinalizar com vocês. E Jesus se dirige a eles com a sua palavra, o que estás procurando. Ainda que eles corram ao encontro do Senhor, a experiência desse encontro se dá por uma iniciativa de Jesus. Isso é uma delicadeza muito grande que o evangelista deixa, presente em todo o texto, de maneira que não possamos ter dúvidas de que a iniciativa de nos amar e de fazer-se conhecer foi sempre do Senhor. E eles dizem: Rabi, onde moras? Queriam estar com Jesus. E Jesus os convida a estar com ele. E naquele momento eles seguem. Assim se deu a iniciativa da chamada apostólica, sempre do Senhor. Assim se deu o convite do Senhor. Assim vimos que João Batista foi o grande mediador dessas duas importantes vocações e também será das demais vocações que vão aparecer através de Simão e Tiago, que são os irmãos de André, de Simão, Pedro e Tiago, que são os irmãos de André e João. E isso, mas sobretudo marca aqui essa atitude do próprio Senhor que recebe. Ele recebe aqueles que vêm até ele, ele toma a iniciativa de receber e de ter junto de si. Como o Evangelho de hoje nos ajuda a fazermos uma releitura do nosso agir missionário, da nossa responsabilidade como aqueles que anunciam a presença do Senhor. E ao mesmo tempo pedirmos ao Senhor a graça de termos, como temos visto nesses últimos dias, a força do Espírito Santo sobre nós, a fim de que o anúncio do nosso coração possa realmente entusiasmar o coração dos homens e mulheres que estão à nossa volta e que o Senhor confia ao nosso zelo pastoral. De maneira que, ardendo de amor por Jesus, eles nos precedam, eles corram na nossa frente ao encontro do Senhor. E dessa forma possam encontrar o Senhor que os recebe e que nós possamos nos recordar, sem jamais ter dúvidas, de que também somos discípulos desse Senhor. E vamos caminhar os últimos passos na sua direção. Aqui eu pego um pouco uma fantasia, para olharmos a beleza dessa imagem. João anunciou: eis o Cordeiro de Deus. Os seus discípulos correram até o encontro do Senhor. O caminho que João deverá percorrer agora até Jesus, porque ele também é discípulo do Senhor e está caminhando ao encontro do Cordeiro, será marcado pela presença de muitos de seus discípulos que já estão ali. João não chegará ao Senhor sem encontrar ou sem, no percurso do seu caminho, ver os seus discípulos que ali estão. Essa deve ser a alegria de todo aquele que conduz um grupo pastoral, todo aquele que conduz e anima uma comunidade pastoral, todo aquele que conduz uma família. Saber que os seus discípulos estão entre você e o teu Senhor, caminhando na direção dele. Que como um pastor zeloso, estamos um passo atrás do rebanho, com a certeza de que todo o rebanho está caminhando e ninguém está ficando para trás.
João aponta na direção de Cristo e seus discípulos apressadamente correm na direção do Senhor. E João caminha passo a passo em direção a Jesus, pois ele irá entregar sua vida por amor a Cristo. Mas não o fará sem antes entregar os seus discípulos nas mãos de Cristo. E com essa alegria, São João Batista vive o termo, ou seja, a conclusão da sua grande missão, entregando os seus discípulos ao Senhor. Nós estamos preparando a solenidade da Epifania, que será depois de amanhã, na sexta-feira. Também a primeira sexta-feira do mês, sexta-feira dedicada à memória do Sagrado Coração de Jesus. Ela abre completamente espaço para receber a solenidade da Epifania. Desse Senhor que se manifesta, mas que com amor recebe todos aqueles que vêm até Ele. Hoje é um dia especial e podemos dizer que também os próximos dias são especiais para essa intenção, para rezarmos por todos aqueles que o Senhor nos confiou a responsabilidade de conduzir até Ele, de apontar a direção até o Cordeiro de Deus. Para que firmes na fé e plenos do vigor que vem do Espírito Santo, corram apressadamente ao encontro de Jesus e com Ele permaneçam. De maneira que a nossa alegria, como amigos do Senhor e discípulos do Senhor, encarregados com a missão de conduzir almas até Ele, que a nossa alegria seja aquela de saber que entregamos a nossa vida e chegamos ao tempo da entrega da nossa vida com a certeza de que todos aqueles que nos foram entregues já estão juntos do Senhor. Aqui poderíamos aproveitar as palavras de Simeão dizendo: Senhor, agora minha alma pode ir em paz, pois meus olhos contemplaram a salvação. Sim, meus olhos contemplaram a salvação que o Senhor trouxe e a alegria. Meus olhos contemplaram também a beleza da grande cena daquelas almas que me foram entregues, sendo abraçadas por Ti e recebidas por Ti. Pronto. Agora completou-se a missão. Que esse testemunho delicado de São João Batista e que ao mesmo tempo o testemunho dos discípulos nos encorajem profundamente. Vejam, João, depois desse encontro com o Senhor, apressadamente parte, André, e vai ver seu irmão e traz Simão Pedro até Jesus. A vocação de Pedro dependeu significativamente da atitude de João Batista na hora de cuidar de seus discípulos. Quantas outras vocações, quantas outras histórias de tantas almas amadas por Deus não se passarão no tempo e na história como reflexo desse ato de amor no cumprimento da missão que o Senhor lhe confiou. Quantos serão aqueles que conhecerão a Cristo como um efeito daqueles que você conduziu até Cristo? Pois o Senhor fará deles anunciadores da Boa Nova e também mediadores para que tantos outros cheguem até Ele, para que tantos outros venham até Ele. Homens e mulheres com o coração entusiasmado por Cristo, pela verdade, pela vida, e que fazem uma experiência de Jesus, saem apressadamente pelo mundo para levar tantos outros a também encontrarem e experimentarem a companhia desse Senhor. Por isso, a sua missão como evangelizador, como pai de família, a sua missão como responsável por uma pastoral e uma comunidade tem um valor gigantesco. Porque, por meio da vida dessa missão e vocação que o Senhor lhe deu, muitas outras almas serão abençoadas
e encontrarão também aquela vocação para a qual Deus as chamou e darão no mundo um testemunho muito maior do que aquele que nós conseguiremos dar no tempo e na história. Mas esse testemunho muito maior não acontecerá sem ser causa de graça e de alegria também para o seu coração, mesmo na distância. João Batista não viu o encontro de Pedro com o Senhor, nem viu Pedro se tornar o chefe dos apóstolos, ser investido pelo Senhor com a autoridade que lhe foi própria durante a sua inteira vida como discípulo de Cristo, mas se alegrou no céu com tudo o que o Senhor fez por ele e com ele, em favor de muitos. Então a alegria da igreja pela vocação de Pedro é a alegria do coração de São João Batista, que no céu vê e se alegra, viu e se alegrou por tudo aquilo que o Senhor ofereceu. Da mesma forma, quantas serão aquelas alegrias que descobriremos pelos gestos que realizamos, por aquilo que o Senhor fez no curso da nossa vocação, da nossa história. Não tenha medo de viver a sua vida num intenso amor pelo Senhor, de entregá-la como São João Batista entregou. Não tenha medo de viver para entusiasmar os homens no caminho de Jesus, pois muitas serão as nossas alegrias ainda nessa vida, e que dirá aquelas que nos esperam no reino dos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Batista e dos santos apóstolos de Cristo, e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.